A paz a todos, com alegria que venho contribuir com este tema, caminhando na unidade. Vamos então fazer uma oração? Senhor Jesus, que a Tua palavra venha tocar em nós, que o Senhor tenha liberdade em falar, pois desejamos ouvir a Tua voz. Que o Senhor use a minha vida e que o Senhor faça o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos falar sobre o tema Caminhando na Unidade. Quando fui convidada a contribuir, fiquei pensando o que posso falar. Espero realmente que seja uma palavra que edifique, que toque no coração de vocês, assim como toca e tocou no meu. Unidade. Impossível ser um se não for em Cristo, porque toda unidade fora de Cristo não subsiste. Mas em Cristo, por Cristo, nós temos a condição de viver a unidade independente da placa, da denominação, do país, independente de tudo, se Cristo for o elo. Então, primeira coisa, caminhar na unidade é preciso ter Cristo. Se Cristo não está, impossível ser um, impossível viver a unidade. Nós temos que trabalhar para a união, não para a divisão. Apesar que às vezes nós culpamos o diabo, que é o divisor, que é o diabolos, que trabalha para dividir, muitas vezes nós o culpamos por nossas atitudes erradas, por nosso coração. Ele sim age, mas é porque nós damos a brecha, porque nós abrimos a porta. E como? Ao invés de eu trabalhar contra a divisão, eu dou lugar ao egoísmo, ao individualismo, à arrogância, à prepotência. E isso é carne, isso não é diabo. Isso é o meu coração que precisa ser transformado. Mas se eu não deixo que Deus o transforme, eu dou combustível para aquele que é o divisor. Nós temos que abrir mão de nós. Nós temos que amar sempre, porque eu posso cumprir todos os mandamentos, mas há um que eu sempre estou devendo. Está em Romanos 13:8. A ninguém nada deveis, a não ser o amor. Então nós sempre seremos devedores ao outro, ao nosso irmão. Nós devemos o amor, sempre estaremos devendo. Portanto, sempre devemos amar. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei de Deus. Bom, vou iniciar dando o meu testemunho, contando algumas experiências. Em 2018, eu vim morar na Ilha da Madeira, Portugal, por uma palavra de Deus. Estava aqui em 2016, quando Deus falou comigo que Ele tinha uma obra para fazer aqui, que Ele queria me usar nas mãos dEle. Essa palavra impactou meu coração, voltei para o Brasil em oração e Deus ali foi confirmando a palavra dEle e nós, em dois anos depois, viemos para a Madeira. Aqui, a Madeira é 90%, a Madeira não, todo Portugal, 90% é católico, 3% evangélico, e isso é um privilégio de Portugal. A Europa em si, ela está bem dividida e bem distante de Deus. E muitos muçulmanos e muitas pessoas que não creem em nada, né? E muitos agnósticos e tudo. Apesar de 90% ser católico, não significa que as pessoas vão à igreja ou que praticam. E mesmo os 3% cristãos, protestantes também, não significa que eles vão à igreja. É muito pouco o evangélico aqui, são mais pessoas que vêm de fora, sentem saudade da sua igreja, então vem, monta uma igreja, começa, mas ela não subsiste.
depois ela se une com outra. E acredite, há templo que tem 3 denominações, na semana é uma, na segunda é outra, no outro dia é outra, eles usam o mesmo templo. Então assim, eles têm muita dificuldade de crescer e de se multiplicar. São igrejas pequenas, 40, 50 membros no máximo. Mas a pessoa muda de país e acaba a igreja. Então eles assim têm lutado, mas não têm crescido. É uma luta espiritual, porque nós aqui enfrentamos muito a ação do demônio, como ele está em todo lugar, aqui não é diferente. Já temos enfrentado algumas resistências aqui na ilha. Nós fazemos parte do grupo dos católicos carismáticos, aqueles que buscam o Espírito Santo, que creem no batismo, que creem na cura, que é o cristão renovado. Mas infelizmente é muito pouco, né? A ilha aqui tem 250 mil habitantes e não chega a 1%. E mesmo dentro da igreja, muitos não aceitam. Enfim, é uma batalha espiritual muito grande, mas que quando eu lembro do que Deus falou, que Ele tem uma obra, ou seja, Ele já tinha, Ele continua tendo, Ele sempre terá uma obra. Eu sou apenas mais uma pessoa que Deus chama para trabalhar nessa obra. Aqui nós participamos assim, ajudando no louvor, faço alguns estudos bíblicos semanais para um pequeno grupo de pessoas e Deus tem abençoado muito. Claro, não do jeito que eu quero, não do jeito que eu sonho, não do jeito que eu imaginei, mas do jeito dele. Passou um tempo, quando eu estava aqui mais ou menos 1 ano e meio, perto dos 2 anos, comecei a ficar angustiada e falei assim para Deus: Senhor, onde está aquela obra que o Senhor disse que tinha? Não estou vendo nada. Graças a Deus, que Deus é bom e teve misericórdia de mim e deu uma palavra ao meu esposo que me trouxe muita paz no coração. A palavra é: nós somos a obra de Deus. A obra de Deus é feita primeiro em nós, no nosso coração. É em nós e a partir de nós. Quando eu acho que a obra é no outro ou fora de nós, nós ficamos procurando a obra de Deus. Mas quando eu tive a compreensão que a obra de Deus é no meu coração, na minha vida, na minha casa, a partir de mim, e que toda dificuldade, toda provação, tudo que eu sonhei fazer não consegui, pensei em fazer não deu certo, isso tudo, essa situação, Deus está trabalhando em mim. Então a obra de Deus, primeiramente sou eu. Essa palavra me trouxe muita paz, graças a Deus. Então eu quero dizer que a obra de Deus, primeiro é você, primeiro é a tua casa, primeiro é a tua vida. Olhe para dentro de você, olhe para o que Deus quer fazer em você e deixe de olhar muito para o outro. E deixe Deus fazer a obra, deixe Deus quebrar, deixe Deus trabalhar, deixe Deus moldar. Aceite o tratamento de Deus e então você será muito abençoado. Perdão pelo barulho. Deus precisa trabalhar em mim. Deus precisa trabalhar em você. Para completar esse tratar, em Deuteronômio 8, capítulo 8, é o livro que Moisés está relembrando todas as coisas que ele havia feito, falado, que havia acontecido com o povo de Israel, que estava há 40 anos no deserto, ele estava prestes a entrar na terra prometida. Ele começa a relembrar todos os ensinamentos de Deus e aí ele traz essa palavra, capítulo 8, versículo 2 até o 5. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão ou não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor
viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, olha a palavra, sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor. O versículo que eu quero chamar a atenção é este 2 aqui. Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, te provar e para saber o que estava no teu coração, para manifestar o que havia dentro de mim. Esse foi o propósito de Deus com o povo no deserto. Eles estavam sendo provados para mostrar a eles quem eles eram. E isto acontece comigo. E isso acontece com todo aquele que permite que Deus faça a obra na sua vida. Bem, já tenho umas boas décadas servindo a Deus. Mas isso não significa que Ele não tenha o que trabalhar em mim. Até o dia que eu fechar meus olhos aqui e abrir no céu, Deus vai estar trabalhando. E eu quero que Ele trabalhe muito, muito. Como Ele fez. Deus disciplina aquele que ama. Aqui no versículo 5 ele fala, como um pai disciplina o seu filho, assim eu disciplinei vocês. Então, Deus quer nos disciplinar. Deus quer revelar e provar o que está dentro do nosso coração. Deus quer colocar em nós como um espelho. Ele quer expor, Ele quer abrir o nosso entendimento e falar, olha, esta pessoa é você. Isto aqui é você. É como colocar algo que está por dentro ao avesso. Ele esclarece e aí ele fala aqui, olha, esse é teu pecado. E eu quero tratar. Eu quero curar. Por isso eu vou manifestar para você saber quem você é. E aí eu encontrei no meu coração orgulho. Eu encontrei no meu coração autossuficiência. Eu encontrei preconceito. Entre outras coisas que me chocaram, que eu fiquei pensando como Deus ama, apesar do que eu sou. Não sei se amaria alguém como, sabendo dos defeitos dela, como Deus me ama, sabendo dos meus defeitos. Apesar do que somos, apesar do que você é, apesar do que você tem, Deus ama. Eu fiquei muito surpresa com um pouco que Ele revelou, a gotinha que Ele revelou do meu coração, mas para Ele isso não é surpresa. E Ele revela aquilo que eu posso suportar. E a partir da revelação do que eu sou, Ele começou a trabalhar. Aqui é um país, não só um país, mas todo o continente europeu, ele tem 1/5 da população com mais de 65 anos. Então, por onde você andar, você vai encontrar velhinhos, anciãos, idosos, pessoas com cabelinho branco, precisando de muito amor, mas também dando uma lição de vida para você. Os jovens saem para estudar fora, fazem família, casam, não voltam. Muitos não casam, muitos são viúvos, muitos. E acredite, ainda não está na Europa o país mais idoso do mundo, que é o Japão. E o Brasil, ele já tem uma contagem regressiva para parar de crescer e começar a regredir. Pelo egoísmo, porque as pessoas querem cuidar de si e dos animais, mas não ter filhos. Mas isso é outra palavra. Bom, só para dizer que essa situação, e que eu me encontrei descobrindo que eu era preconceituosa, que eu procurava estar num lugar que não tinha muito idoso, até uma hora que eu percebi que isso era uma raiz má no meu coração. Até porque eu caminho para essa estrada. Nós caminhamos para a terceira idade, né? E quem sou eu para desprezar aquele que Deus ama? Portanto, nós somos trabalhados, Deus está trabalhando em mim. Preconceito, orgulho, autossuficiência. Vou para um país, vou ensinar, vou fazer do meu jeito.
Vou resolver isso, vou resolver assim, vou fazer assim. E aí, eu até tentei, mas não deu certo. E eu fiquei muito frustrada com várias tentativas, com vários ensinamentos, com várias orações, com várias orientações que não deu certo. Mas dava certo no Brasil, mas aqui não deu certo. E aí eu parei e pensei, por que não dá certo? Deus quer me ensinar. Ele não tem fórmulas prontas, não é copiar e colar, não é do jeito que eu quero nem que eu achava, é do jeito dele. E eu preciso me dispor, eu preciso orar, eu preciso buscar no Senhor a direção. Não adianta eu olhar para a experiência do outro, eu tenho que orar como Deus quer aqui. Porque Ele é o Senhor da messe, a seara é dele, eu sou a trabalhadora, uma das. E eu tenho que trabalhar de acordo com a vontade do Senhor da seara. Eu preciso ouvir o que Ele quer, fazer como Ele quer e não como eu quero. Então eu me deparei com muito egoísmo, muita arrogância, muita prepotência, que Deus foi baixando, baixando, baixando e dizendo, não é como você quer. E mais, eu amo esse povo. Eles são meus filhos, são seus irmãos. Trate-os com muito amor, porque eu os amo. Por isso, respeito, amor, humildade é o que Deus requer do nosso coração. E relembrando o tema, para caminhar na unidade, eu preciso parar de querer fazer a minha obra. É necessário que eu diminua e que Ele cresça. É necessário descer para Cristo aparecer. Fazer a obra de Cristo, não a minha obra. Fazer o que Ele quer e buscar o que Ele quer. Sendo provada nas situações, teve momentos aqui que eu tinha certeza que ia dar certo. E aí Deus mostrava para mim que não dava certo. Um dia começaram a votar aqui a eutanásia. E colocaram um português que só mexe a cabeça. Não mexe mais o corpo todo. E ele pedindo para morrer. E eles passavam esse rapaz na televisão todos os momentos para aprovar, para dar força ao Congresso para aprovar a lei. E eu assistindo aquilo fui ficando muito triste. E depois eu fiquei muito revoltada. E pensei, se alguém falasse de Jesus para ele, ele não pensaria dessa forma. Falta quem fale de Jesus. Bom, naqueles dias eu fui fazer uma visita. E quando eu cheguei na casa, eu me deparei com 2 pessoas cadeirantes. Nenhuma anda. Ambas, 2 mulheres, 2 irmãs com doença degenerativa. E na hora que eu entrei na casa, eu lembrei do que eu havia dito. Falta gente para falar, falta gente para pregar, vou falar. E aí Deus falou, tá aqui, tem 2. Eu nem soube como orar, porque eu levei um choque. Como é fácil falar, mas como é difícil quando nós nos deparamos com a situação. Temos que baixar a bola. Somos chamados a amar os diferentes. Para caminhar na unidade, eu preciso amar os diferentes de mim. Perceber que o nosso coração tem muita dificuldade de amar aqueles que discordam de nós. Se alguém fala, eu não concordo com o que você pensa, eu não aceito que você trabalhe desse jeito, você não deve fazer assim, você já fica magoado, até não fala, mas fica chateado, porque nós gostamos de pessoas que concordam conosco todos os dias. Nós somos convidados a morrer um pouco e deixar Cristo aparecer. Para viver nas pegadas da unidade, só diminuindo. Só diminuindo. Não há unidade onde eu não permito ser exposta e, consequentemente, ser tratada. Quando
eu chego a um patamar de maturidade que eu acho que eu já sei, eu já entendo a Bíblia, eu já posso orar, eu já posso pregar, eu já posso montar um grupo, eu também já posso pôr o Espírito Santo de lado, Deus de lado, eu quero fazer a minha obra. Aí não há comunhão, aí não há unidade, aí não há tratamento. Então, temos que permitir que Deus nos cure do egoísmo e da autossuficiência, para que eu olhe para o outro e perceba a minha necessidade do outro. Tudo isto não me dá o direito de fazer a minha igreja, o meu templo, do meu jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Deixar Deus nos quebrar, trabalhar o nosso coração. Tudo por amor a Cristo, que é o autor da unidade. Chega de individualismo, de egoísmo, chega de olhar para nós. Deixemos Cristo nos curar através do outro. E para finalizar, eu vou citar aqui o versículo que está em João 3,30, em João e João Batista que disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Só assim poderemos caminhar para a unidade. Eu vou me despedindo e vou dizer que Deus tem uma obra em cada um de nós e a partir de nós. Se deixarmos Cristo fazer a obra dele em nós, caminharemos na unidade. Que Deus abençoe a todos. Espero que essa palavra tenha edificado vocês. Fiquem na paz do nosso Senhor. Um grande abraço.